Ana, tudo bem? Tudo bem, Que bom te ter aqui. Estou muito feliz. Obrigada por ter obrigada. topado participar do nosso E podcast. eu que estou feliz de ter sido convidada para o podcast. Ai, que bom, que bom. Tô muito feliz. Bem-vindos ao nosso podcast RH que Transforma. Trouxe aqui com a gente a Ana. Mas antes da gente começar com esse bate-papo incrível que vai ser, eu vou fazer minha autodescrição. Então, sou uma mulher de cabelos médios, castanho claro, uso óculos de armadura escura. Estou usando uma blusa rosa escuro, estou usando um batom rosa. Tô de brincos e uso fone de ouvido. Agora, se a Ana pudesse apresentar, contar um Vamos pouquinho lá. também da autodescrição dela e a gente já começa as perguntas. Eu sou a Ana, também tenho cabelo tamanho médio, liso, castanho, não uso óculos, estou vestindo uma camisa branca, brincos brancos e uso também um fone branco. Ai, maravilha. Agora sim a gente Agora, você começa. quer que eu me apresente, né? Sim, conta pra gente quem Então você vamos é, lá. Ana. Então, eu sou Ana Dulce, mas para ficar mais fácil, todo mundo me chama de Ana, e a vida inteira eu fui conhecida como a Ana do RH, né? Porque trabalho na área de recursos humanos desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu sou formada em psicologia, mas logo no último ano de psicologia, eu já entrei para psicologia organizacional, né? Fui fazer um estágio na psicologia organizacional, me encantei pela área. A gente costuma brincar que todo mundo da psicologia entra na área organizacional pela área de recrutamento e seleção, e foi por aí que eu entrei, fazendo recrutamento e seleção. E a partir de então, eu fui me desenvolvendo, fui estudando, fui fazendo cursos, formações e construí uma carreira, então, que já são 23 anos Uau! atuando, 23 anos, atuando na área de recursos humanos, com foco muito grande em desenvolvimento humano. Então, trabalhei em empresas de pequeno, médio e grande porte. Eu estou no interior do estado de São Paulo. Aqui no interior do estado de São Paulo, a gente é muito forte no agronegócio. Então, os meus últimos quase 10 anos, eu venho trabalhando com empresas do agro, né? Aqui é muito forte a cana-de-açúcar, então são as usinas de açúcar, etanol, energia. Nos últimos 10 anos, venho trabalhar, então, com o desenvolvimento de pessoas, tá, dentro do RH de empresas do setor sucroenergético. Que legal. E como que você escolheu psicologia? Da onde que veio essa vontade de trabalhar com gente? Ó, na época, eu fiz vestibular muito cedo, né? Com 16 para 17 anos, eu fiz vestibular e eu já quero até fazer uma consideração aqui que eu acho que é meio que um absurdo, né? A gente pedir para uma pessoa de 16 para 17 anos escolher o que ela quer fazer o resto da vida. Então, fui fazer aqueles cursinhos vocacionais, aqueles testes, aquelas coisas todas, e apareceu lá que a minha carreira era humanas. Esta era a certeza que eu tinha, que eu era da área de humanas. Sempre gostei de conversar, sempre gostei de relacionamento, gostava sempre de ser a líder, assim, sabe, das turmas. E aí eu fui entender um pouco mais das carreiras da área de humanas e me deparei com psicologia. Quando eu escolhi psicologia, Luana, eu escolhi achando que eu ia trabalhar com criança. Acho que um pouco influenciada pela minha mãe, que foi professora a vida inteira, né? Então, eu escolhi fazer psicologia. Na verdade, a minha primeira opção era psicologia e a segunda opção era história. Só que aí prestei o vestibular e passei na psicologia e comecei a fazer psicologia e fui indo com isso na minha cabeça. Vou trabalhar com crianças. Fiz alguns estágios em crianças com déficit, né, de atenção, com problemas escolares, né, nessa linha muito escolar, educacional. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei grávida. Eu engravidei, fui mãe adolescente, e aí fiquei grávida, pensei, bom, agora eu preciso ganhar dinheiro, né? A faculdade de psicologia era uma faculdade integral. Meu Deus, e agora? E aí, a psicologia organizacional era um estágio que pagava melhor do que os outros estágios, né? Clínica, por exemplo, você nem recebe, né? Você faz estágios muito voluntários e tudo mais. E foi por isso, então, que um dia eu vi lá no mural da faculdade, eu sou da época que tinha mural na faculdade, acho que hoje não tem mais. Eu vi lá no mural da faculdade que tinha uma vaga de psicologia organizacional, precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, que estava grávida.
E fui, prestei o processo seletivo e passei. Gostei e nunca mais saí. Que É legal. isso. E você comentou que você passou 10 anos da sua carreira, né, dos seus 20 e tantos anos de carreira de RH, dentro do agro. E você É. começou em que carreira? Em que segmento de empresa? Eu comecei, como eu falei, no recrutamento e seleção, trabalhando para uma agência de empregos, a gente falava naquela época, né? Então, era uma consultoria de recrutamento e seleção que fazia seleção, era uma multinacional, inclusive, que fazia seleção para outras empresas. Aqui em Ribeirão, que é onde eu moro, a gente fazia muita seleção para grandes lojas, lojas de departamento. Eu fiz seleção durante uma época, assim, um período extenso, para uma grande loja de departamento que existe até hoje, para indústrias, para transportadoras. Então, eu já entrei nesse mercado com uma visão muito generalista, né? Porque quando você vai fazer o processo seletivo, você tem que entender do que a empresa faz, né? Quais são os principais processos, o que essa empresa vende. E como eu era agência, né, de empregos, eu tinha que conhecer de tudo isso. Então, isso já me deu uma bagagem muito legal. Fiquei alguns anos nessa agência e depois falei, não, agora eu quero entender como que é o dia a dia de uma empresa. E aí comecei a buscar uma recolocação para ir para dentro do RH de uma empresa. Fui naquela época, a primeira experiência que eu tive foi numa distribuidora de medicamento e perfumaria. Fiquei também alguns anos lá e aí eu comecei a entender dos demais subsistemas da área de RH. Então ali eu comecei a ver da área de treinamento, da área de remuneração, da parte de avaliação, entender um pouco também até da parte legal de rotinas trabalhistas, que faz parte da área de recursos humanos, e fui me desenvolvendo. Durante esses 20 anos, Luana, eu movimentei a minha carreira muito assim, ó, um tempo em consultoria, um tempo no corporativo, um tempo em consultoria, um tempo no corporativo. Agora, já fazia quase 10 anos que eu estava gerenciando, inclusive, o RH de uma empresa do setor superenergético, e me desliguei recentemente e acabei de fazer de novo uma transição de carreira. Voltou para consultoria. Já deu Voltei para a prazo. consultoria, já deu. Maravilhoso. E qual área você se identifica mais? Qual que você teve mais tempo de atuação? Olha, eu gosto de desenvolver pessoas. Acho que P&D, P&D total. eu acho que aquele mindset de quero trabalhar com criança com problemas de aprendizagem, né? Eu não trabalho com crianças com problemas de aprendizagem, mas eu trabalho com aprendizagem dentro das empresas, né? Porque a área de treinamento e desenvolvimento é isso, né? É você ajudar as pessoas a se desenvolverem, a aprenderem, a pegar o que tem de melhor, a olhar para aquilo que precisa ser aprendido, não só hoje a gente fala, né, de power skill, mas de hard skills. Então, é disso que eu gosto, né? Não é puramente treinamento, mas treinamento e desenvolvimento. Ajudar as pessoas a se desenvolver. Ai, que legal. E o que que você considera mais desafiador quando você fala de treinar e desenvolver pessoas? Olha, hoje em dia eu entendo que a gente já tem uma série de competências que estão aí batendo na nossa porta, que não são treinadas em lugar nenhum. Então, vamos pegar o jovem que acabou de sair da faculdade, né? Eu, por exemplo, no setor sucroenergético, a gente contrata muito engenheiros agrônomos. Aí esse engenheiro agrônomo cai lá de paraquedas, coitado, dentro da empresa, dentro da usina. Muito do que vai ser exigido dele não foi ensinado na faculdade, né? Principalmente a questão de postura, de comportamento, de forma de se relacionar, de liderar. Nada disso a gente aprende. Então, o grande desafio que as áreas de recursos humanos têm é justamente pegar pessoas que muitas vezes vieram talvez de universidades maravilhosas, as universidades que a gente chama de universidades de primeira linha, mas ensinar para essas pessoas de que só aquilo ali não é suficiente. Que é, se elas não aprenderem todo esse outro lado, de novo, de soft skill ou power skill, né? São nomes diferentes para a mesma coisa, não se sustenta, né? A técnica é extremamente fundamental, né? Mas todo esse outro lado é o que vai fazer com que ela se sustente. Este é um grande desafio que a área de recursos humanos tem hoje em dia no mercado. É verdade. Eu tenho ouvido.
em várias reuniões e conversas que eu tenho feito com as empresas, né, na parte de RH, e realmente a frase, né, você é contratado pelas suas habilidades técnicas e demitido pelas comportamentais nunca fez tanto sentido quanto agora, Exato, né? O quanto que exato. isso realmente é forte e o quanto isso é difícil de ser desenvolvido, né? Porque Uhum, isso mexe muitas vezes com valores intrínsecos, né? As pessoas com comportamento vem de né, hábito, vem de uma série de uhum. coisas, né, e você ser da psicologia, eu acho que você já está um passinho, né, Ajuda. ali além para apoiar nessa parte comportamental. Uhum. E aí você citou sobre engenheiros agrônomos, né, sobre essa questão, né, e quando você se depara quando as pessoas, além dessa parte comportamental, não têm a parte técnica, como que você, né, esse é um desafio também? Como que você lida? Como que funciona? É assim, é um desafio, com certeza, mas eu continuo dizendo que é mais fácil, tá? O que eu acho é que já tem algumas coisas técnicas que as empresas também estão exigindo, que também não são ensinadas na escola. Então, quando a gente olha, por exemplo, para inteligência artificial, né? Se você, vamos ficar nesse exemplo do agrônomo. Se você é um engenheiro agrônomo, você vai conhecer muito bem da planta, né? Mas hoje em dia, a hora que você vai para dentro de uma empresa, você junta tudo isso com a tecnologia, com a inteligência artificial, com a digitalização. Então, nem sempre esse profissional que, ok, ele é um excelente agrônomo, nem sempre ele vai conhecer esse outro lado. Só que aí, na maioria das vezes, eu já tenho alguém dentro da empresa que tecnicamente é bom nisso. E aí o que a gente faz é justamente promover esse encontro aí, né, de coisas que uma pessoa tem de bom e que a outra tem de bom também, faz esse encontro e promove esse desenvolvimento. Este eu acho mais fácil, né? Eu me lembro uma época que a grande dor assim que a empresa que eu estava tinha era ensinar para essa turma que chegava planejamento. Né? Então, como que faz um planejamento? Como que eu olho, por exemplo, para o ano lá da empresa e defino como que eu planejo, como que eu planejo o plantar, o colher, o tratar, né? No caso da cana-de-açúcar. Então, a gente tinha todo um exercício mesmo de ensinar essas pessoas a planejarem, a fazer orçamento, a estimar custo, que muitas vezes não sabia, né? A gente tinha que ensinar. É, exatamente. Tem esse é um ponto super importante. E aí você comentou uma coisa que é as empresas, possuírem a expertise, né, de determinados assuntos e desenvolver internamente, eh, um ponto também sobre isso é que às vezes as expertises das empresas são muito, intrínsecas à empresa, né, fazem Uhum, parte do modelo de negócio, da inovação da empresa, de todo uma coisa que às vezes você nem pode ser compartilhado, né, nem pode ser, uhum. dado para fora, então fiquei pensativa sobre isso. E como que você enxerga, a educação de base a falta dela, né, a qualidade dela impactando nesses profissionais para o treinamento, né, num treinamento e desenvolvimento? Olha, eu acho que existe um impacto total. A gente sabe que no Brasil nós temos um déficit educacional, né, que vem da base. Então, a gente tem, por exemplo, desde jovens, e dentro das empresas, Luana, existe uma obrigação que as empresas têm, que é de contratar jovens, né? A gente tem um programa que é o programa de jovem aprendiz, que as empresas são obrigadas a cumprir essa cota, né? E aí esses jovens chegam para a gente a partir de 16, 17, 18 anos, e a gente percebe, por exemplo, dificuldade, às vezes, de escrita mesmo na hora de fazer uma redação, né? O português, então, eu fico assim, chocada. Eu acho que falei que a minha mãe é professora, a minha mãe é professora de português, português e inglês. Então, isso de falar correto, né, sempre foi muito exigido dentro da minha casa. E aí eu vejo as pessoas chegando para dentro das empresas para fazer uma entrevista e não conseguem fazer a conjugação correta dos verbos, né? A gente sabe que o português é uma língua difícil, né? Isso é educação de base, né? E outra coisa, não basta também, nós acabamos de falar do contrato pela técnica, manda embora pelo comportamento. Não basta também dentro das escolas a gente só ensinar português,
matemática, biologia, sei lá o que, sei lá o que. Falta, então, eu acho que as escolas precisam olhar para um currículo mais extenso. Eu sei que já existe, né, até na educação pública, eu sei que já está sendo, né, analisado isso de você ter uma grade curricular onde entram temas transversais, né, justamente de socialização, de empreendedorismo, de comunicação, tudo mais. Então, acho que precisa começar ali na base. Primeiro, como que a gente faz para subir um pouco o nível, para que essas pessoas, para que esses jovens realmente aprendam e cheguem depois para o mercado de trabalho um pouco mais capacitados? Porque o que acontece? Não que eu quero que eu estou falando que a gente tenha que se eximir da responsabilidade, não é isso, mas eu acho que até para o jovem é doído, é penoso chegar numa empresa e começar a ser cobrado por esse tanto de coisa, né? Bom, além de eu aprender, é o que a gente falou, além de eu aprender a fazer planejamento e custo, eu tenho que aprender a redigir um e-mail sem erro de português. Será que eu precisava ter que aprender isso agora? Será que isso não deveria já vir com uma base mais sólida, né? E além disso, tudo isso que a gente está falando, de relacionamento, de valores, né? De hábitos, de disciplina, né? Inclusive, nas empresas que eu trabalhei, Luana, eu tinha um projeto que era meio que um projeto do meu coração, assim, né? Quando a gente começou com essa história de ter cotas de aprendiz, e a gente começou a ter muita dificuldade de trazer esses jovens, eu falei, gente, nós precisamos começar a despertar o interesse desses jovens de vir aqui para dentro da empresa antes. Na usina, a gente só pode contratar a partir de 18 anos, por conta do grau de risco que a gente tem, né, de segurança. Mas eu falei, nós precisamos começar a despertar o interesse desse jovem antes, para a hora que ele tiver 18 anos, ele falar, eu quero trabalhar nessa empresa assim, essa empresa me interessa. Então, eu criei um projeto dentro das empresas que eu trabalhei, aonde a gente ia para dentro das escolas, a gente mapeava as escolas com uma população mais vulnerável e até com filhos de funcionários, eram as vertentes aí que a gente analisava. E o que que a gente fazia? A gente ia para dentro dessa escola antes. Teve um momento que a gente ia já no último ano do ensino fundamental, que no meu ano era a oitava série, agora acho que é o nono ano, né, que Uhum. chama. Então a gente ia neste momento para dentro da escola e começava a conversar com esse jovem o que que ia ser exigido dele lá, nos 18 anos, a hora que ele fosse participar de um processo seletivo e depois que ele estivesse lá dentro da empresa. Então, a gente, junto com os professores dessas escolas, a gente começava a trazer pílulas, sabe? De desenvolvimento, e eu ia acompanhando esse jovem no nono ano, depois no primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. De uma forma que no terceiro colegial a gente criava um ranking, a gente fazia uma espécie de uma competição, uma maratona, aonde aqueles que tivessem se aplicado bem desde o nono ano, e eles iam sendo avaliados numa série de quesitos, quesitos esses que depois eles iam ser exigidos dentro das empresas, a gente gerava automaticamente um ranking desse jovem e ele não precisava mais passar pelo processo seletivo. Os melhores automaticamente tinham a vaga. Que legal. Então, isso deu muito resultado. Sabe? Quando você Legal. chegava no primeiro ano, eles ficavam tudo olhando com os olhinhos regalados, assim, tipo, o que que esse povo, o que que essas moças do FCRH estão vindo fazer aqui, né? Mas à medida que eles iam, né, vendo o valor disso e que lá na frente eu teria a possibilidade do meu primeiro emprego e o quanto que isso é difícil, ter uma empresa que simplesmente abre a porta para mim, e aí a gente envolvia os pais, que eu acho fundamental. Então, desde o primeiro dia eu trazia os pais e falava, ó, se você me ajudar aqui com seu filho, na hora que chegar lá, ele tem emprego garantido. Luana, se você visse o coordenador e os diretores dessas escolas, o tanto que eles agradeciam a gente porque a gente mudava a escola, Nossa, que mudava o incrível. mindset da escola, né? E é este o projeto que a gente estava aqui antes, né? Conversando. É esse o projeto que eu quero escrever, que eu estou escrevendo, colocando ele de uma maneira mais robusta, para levar para ver se outras escolas, se outras comunidades, se outras cidades têm interesse em colocar isso para rodar, para a gente ajudar essa juventude
então, ao mesmo tempo, ajudar as empresas, porque a empresa precisa desse jovem capacitado para cumprir a cota que ela tem lá. Exato. Nossa, que legal, que incrível. E como algo relativamente simples de ser feito, a gente não Uhum. consegue, não consegue mudar tanta coisa. Muda E muito. sabe que aqui nos projetos, né, e até para quem está ouvindo e possa não conhecer, né, o Alicerce é uma empresa, né, de impacto social que trabalha com educação de base para pessoas, e em sua maioria, grande parte em vulnerabilidade. Nos projetos, a gente sempre traz esse caráter do fortalecimento da base educacional, né, do português na matemática, muito pensando sobre isso, né, sobre esse déficit que existe no Brasil, esse déficit, tô difícil de falar hoje essa palavra, e muito em relação os resultados, os indicadores que a gente tem tido, né, voltados para a educação. Acho que sua mãe provavelmente conhece essa, que é o PISA, né, a avaliação, não sei se você conhece também, mas é uma avaliação internacional que mede a educação de base nos países. Ela é aplicada para jovens de 15 anos, estão concluído o ciclo básico, aqui no Brasil, ensino médio. Tem 6 níveis essa avaliação, e quando o jovem ele sai do ensino médio, espera-se que ele saia no nível 6 para exercer a sua cidadania. E no Uhum. Brasil, desde dos anos 2000, de quando essa avaliação ela é aplicada, a gente tem resultados assim catastróficos, né? O último que a gente teve agora, em 2022, a gente tinha que mais de 97% da nossa população se concentra entre os níveis 1 e 3. Meu Isso quer Deus. dizer que a gente forma pessoas que passam, sei lá quantos anos na escola, sem saber fazer uma operação simples de matemática e sem conseguir interpretar um texto. Então, essa sensação que a gente tem no nosso dia a dia, de que a educação está ruim, e essa coisa, né, que o RH sofre demais na hora de contratar e de desenvolver, porque como é que você fala para, né, para o colaborador que você já contratou, que já está ali há anos exercendo aquela função, que ele não exerce a função melhor porque ele não sabe escrever direito, né? Ou como Uhum. que você recruta, cumpre uma cota governamental, do qual você é obrigada a cumprir, senão você toma multa, mas você não Uhum. consegue encontrar jovens qualificados para cumprir essa cota, né? Ou Uhum. como que você fala para o engenheiro agrônomo, né, que às vezes ele não aprendeu e não sabe fazer isso porque ele não tem a base educacional. Porque às vezes a gente tem a percepção também, e isso eu tenho refletido bastante, de que a educação de base ela só afeta quem está em vagas mais operacionais, mas não, 97% da população, quando a gente fala que sofre, né, com essa defasagem educacional, a gente está falando de uma avaliação que engloba a escola pública e privada, que engloba o Brasil inteiro, né? E a gente está falando Uhum. de uma avaliação que é ruim há muitos anos. Então, o adulto de hoje, formado de hoje, também é uma pessoa que sofreu, né, com essa defasagem educacional. E isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade em se formarem, né? Quando conseguem se formar e quando se formam ainda com lacunas, né? Uhum. Rotineiro eu conversar com empresas e ouvir, né, do tipo, tenho aqui um encarregado, um engenheiro, né, pessoas de N cursos aí formadas há não sei quanto tempo e que não sabem fazer coisas muito básicas porque estão linkadas à falta dessa base educacional. E quando a gente Uhum. fala dessas habilidades comportamentais, é muito engraçado porque elas acabam se relacionando muito, né? Porque você precisa desenvolver uma inteligência emocional, você precisa aprender a se relacionar, a liderar, a planejar e uma série de coisas, mas você precisa do básico para você fazer isso, né? A forma Uhum. de você raciocinar, o pensamento analítico, tudo que vai te levar a desenvolver esse tipo de comportamento também está associado a essa base, a aprendizagem dessa base. Então, no fundo, as coisas Uhum. estão todas interligadas. Então, muito legal ouvir essa sua iniciativa, esse projeto. É muito legal mesmo. Eu acho que a gente tem grandes coisas aí para fazer juntas, pensando nisso, né? Pensando que a gente também trabalha português e matemática e também trabalha essa Uhum. parte comportamental. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade para as empresas terem pessoas mais bem Uhum. qualificadas, né? Enfim, acho que achei incrível esse seu trabalho. Muito bom. Por isso que eu falei que era xodó, que ele era um xodó. E aí você leva onde você vai, consultoria, trabalho, mudei, Onde, mas assim, os lugares que eu fui gerente de RH, né, que eu cheguei à gerência de RH em algumas empresas, todos os lugares eu levo ele, né? Porque ele é incrível, assim, à medida que ele vai amadurecendo, vai ficando melhor, né? E quando as pessoas me falam que estão com dificuldade, eu tô com dificuldade, eu falo, ó, eu fiz um projeto, assim, você faz aí também.
né? Outros gerentes, colegas de outras empresas falam, ó, faz aí também, vai dar certo. Então, assim, inclusive eu faço parte de um grupo, que é um grupo de recursos humanos aqui na região, que é um grupo de recursos humanos da agroindústria. Várias empresas do grupo fazem esse projeto. Muito legal, assim, sensacional. Foi uma sacada muito, muito Né? interessante. E a gente tem feito muitos projetos nessa linha também, mas ali e aí a gente faz tanto para crianças e jovens, pensando numa contratação lá na frente, né, quando adultos, Uhum, quando maioridade, quanto a gente também faz para jovens que estão no seu primeiro emprego, quanto para adultos que também estão em busca, né? São projetos que a uhum, gente chama uhum, de projetos, né, RS, né, de recrutamento de seleção, onde a gente vai entender qual que é o perfil de colaborador que a empresa busca, qual que é as uhum, funções que ela precisa de pessoas capacitadas. Aí a gente busca essas pessoas no mercado, faz toda uma qualificação profissional que está muito voltada para essa base educacional, mas também cruzando muito forte com essa parte comportamental, trazendo cultura da empresa, entre outras coisas, e cruzando com a função que essa pessoa vai exercer futuramente. E a empresa só uhum, contrata depois que o projeto. Tem empresa que contrata no começo, durante, mas uhum. a ideia é contratar no final, né? E com isso a gente consegue ter pessoas mais bem qualificadas. Então, é um Ô, projeto também que a Luana. gente gosta muito. E olha só como na prática, eu vou te dar um dado de quem, né, está lá do outro lado, vendo quando a gente cuida antes, como que a gente colhe bons frutos, né? Esses jovens que são acompanhados, estão trabalhados há mais tempo, a hora que eles vêm para dentro da empresa, eles dão show. Aí a liderança chega para a gente, chega lá para RH e fala assim: Ana, está no projeto de aprendiz, o projeto de aprendizagem geralmente ele tem entre 1 e 2 anos, né? Dependendo da instituição que está fazendo, entre 1 e 2 anos. Dá 3 meses que o aprendiz está lá, o líder já chega para a gente e fala assim: ó, o fulano, nossa, é melhor do que não sei quantos que eu tenho lá, já quero efetivar. Ai, Quer que tirar lindo. o, quer tirar o jovem do programa e efetivar. Tem vários casos. E às vezes o RH fica segurando, porque como a gente tem cota para cumprir, né, a gente fala: não, 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 deixa ele no programa mais um pouco, porque eu não posso cair, a minha cota não pode cair. Mas o jovem entrou assim com um diferencial que às vezes é o que você falou, esse adulto que já está lá trabalhando não teve e está sofrendo, não está entregando. E aí esse que veio sendo acompanhado acaba tendo uma vantagem em relação a esse que já estava. Então, na prática, a gente vê que o negócio dá certo. Não, super. E é uma coisa que acaba se perpetuando também, porque quando o jovem ele começa a trazer bons resultados, né, quem já está lá também vai querer entregar. Né, também Uhum, acaba sendo um efeito multiplicador. E sem falar que sim, esse jovem, ele também pode ser um embaixador dentro da própria escola para outros jovens. E aí, muito. com isso, você vai mudando todo um ecossistema, né, de pessoas para que elas, né, sejam ali mais capacitadas e tenham ali as qualificações que, né, o É. mercado exige, não tem jeito, né, não Não tem tem. E tem coisa jeito. que a gente não briga, Não, não né? dá, Eu só precisa fico, eu ter. só fico meio pé assim quando eu chego na escola, um projeto desse, e aí eu percebo assim, ó, a direção da escola um pouco preguiçosa de querer aderir ao projeto. Não sei se vocês passam por Ah, a isso, gente passa sabe? também, muito. Nossa, aí eu fico pé, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, dá oportunidade para gente, né? Você vai ver que vai fazer bem para sua escola, para sua comunidade, para os seus alunos. Mas aí o diretor fica, ai, é que a gente já tem tanta coisa, ai, é que não sei o que, né? Tem alguns que não abrem as portas para a gente fazer o O projeto. projeto, né. Então, eu já E eu quero até deixar aqui um puxão de orelha para esses diretores e coordenadores. foi ótimo. Né, eu super entendo também que existem muitas demandas, né, dentro de uma escola, entendo de todas as cobranças, etcétera, e toda a burocracia, mas a gente também costuma ter, um pouco de resiliência das escolas, né. Quando são projetos governamentais, aí vem de cima o negócio, aí o Uhum, negócio uhum, flui mesmo. Mas quando é um projeto financiado ali, o parceiro é uma empresa, às vezes um filântropo, uma coisa do tipo, existe uma resistência maior das escolas em abrir as portas. A gente tem escolas incríveis, assim, que pessoas tem, maravilhosas que abrem as portas, se engajam, participam e aquela coisa toda, e é lindo de se ver, e a escola tem muito a ganhar com aquilo, mas existem também as escolas que, né, aí dão milhões de desculpas e a gente,
né, Não não, é. não consegue efetivar enfim, e aí é uma tristeza, né, que isso acontece. E aí para contornar a situação, né, e aí por isso que é legal toda a execução, como é feita, né, por nós, as empresas acabam não tendo que se preocupar em colocar a mão na massa e nem nada, a gente busca um local próximo à escola. E aí os alunos vão para a escola num período e Hum. num outro período elas vão para o projeto, Ah, né, que legal. aprender ali aulas, enfim, diversas temáticas de aulas, e aí a gente consegue, mitigar essa questão, né, porque aí é uma burocracia, e aí também quando aceita fazer, aí tem todo um processo para aprovar, para entrar na escola, aí muda de ano, aí muda tudo, tudo é diferente, o projeto às vezes perde uma continuação. Então, para evitar toda essa questão, a gente costuma usar esses espaços, próximo às escolas, que tem dado super certo, mas eu concordo 100% com a sua fala. Fazer o quê? Mas que legal, nossa, muito legal. E aí, me conta um pouquinho, sua consultoria, você saiu do agro, abriu, agora virou Ana do RH, e o que que você está planejando? Na verdade, assim, ó, eu criei essa identidade, Ana do RH, como eu disse, a vida inteira fui chamada de Ana do RH, e eu criei a identidade já faz um tempinho, faz mais ou menos uns 2 anos que eu criei a identidade, e eu já vinha com qual objetivo que eu criei? Justamente porque, assim, eu queria falar com mais pessoas. Então, eu era gerente de RH de uma empresa, mas sabe quando você começa a sentir assim, eu quero mais, quero mais, quero mais? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, já sei, vou abrir um Instagram e vou falar sobre desenvolvimento, sobre carreira, sobre mercado para mais pessoas. E aí, então, criei o Instagram do RH e o negócio foi crescendo, sabe? Eu comecei a receber algumas demandas. Ai, Ana, por que que você não faz mentoria? Ah, Ana, por que que você não faz consultoria? Como eu já tinha feito lá atrás, eu comecei a preparar esse momento, né, de novo, de voltar para a consultoria. Então, agora, muito recentemente, há 3 semanas praticamente, já está indo para um mês, eu realmente me desliguei da empresa onde eu estava, que era uma usina de açúcar, etanol e energia, e vou me dedicar de novo às consultorias, à mentoria, e eu criei uma mentoria, né, para profissionais que queiram dar o próximo passo na carreira, ou que não estejam bem, felizes com as suas carreiras, e essa é a minha jornada, é a jornada que eu estou começando agora novamente. Sempre aquilo que eu te falei, né? Sempre fazendo o que eu gosto, que é ajudar no desenvolvimento, mas agora com a Ana do RH. Ai, que máximo! Desejo muito sucesso nessa sua nova trajetória. Tenho Obrigada. certeza que você vai trazer muitos insights para as pessoas que te procuram. Eu quero depois o seu arroba do seu Instagram para eu te seguir também. Eu adoro O esses arroba é Ana do conteúdos. RH. É Ana da RH Muito fácil. mesmo. É, Ela, Ana do ai, que RH. bom. Já fica É aqui a para todo primeirinha que mundo. aparece lá, Ana do RH. Vou te seguir aqui ao vivo assíncrono. Já fica aqui a dica então da sua página. Ah, acabei de ver aqui, ó. Já estou te seguindo, vários conteúdos você já Obrigada. já está postando, que legal, muito Tem bacana. conteúdo todos os dias. Todos os dias para quem quiser seguir, quem quiser conhecer Uhum, mais, entender um pouco mais do que a Ana está fazendo. E aí eu uhum. quero te pedir, né, para você trazer uma dica, né, como, né, profissional de RH há tantos anos, com muito conhecimento, o que que você daria de dica para quem está começando nessa área de RH, para quem está com esse desafio de T&D, né, de como capacitar jovens, de como, né, queria que você Uhum. deixasse aqui as suas palavras de incentivo barra dica. Vamos lá. A dica eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou, Ana, que é você precisa estar o tempo todo aberto para novos conhecimentos. Uma coisa que eu acho que fez muita diferença na minha carreira é assim, não conheça só de uma coisa, tenha a curiosidade de conhecer de diversos temas. Ah, então você é de RH, você não vai conhecer só de RH, você precisa conhecer de comercial, de vendas, de financeiro, você precisa minimamente transitar em diversos ambientes. Então, acho que ter um repertório, eu costumo dizer isso, acho que é importantíssimo para a carreira da gente, a gente ter repertório. E como que a gente tem repertório? Sim, no banco da escola, vamos falar assim, mas hoje em dia não precisa ser só nisso, né? Então, a cereja do bolo, eu acho que se conecte, busque relacionamentos, faça networking, esteja aberto, né? Nós começamos a nossa conversa aqui antes dos bastidores, eu falando exatamente isso para você. Não, se é para eu me conectar, se é para conhecer pessoas, pode contar comigo que eu estou afim, né?
Então, isso ao longo da minha carreira fez muita diferença. Te impulsiona, te leva, as pessoas lembram de você. Então, não fica preso. Principalmente o pessoal de RH costuma puxar as orelhas. Falo, gente, não fica só preso dentro dos muros desse RH, dessa empresa. Tem vida além dos muros desse RH. Então, se conecte, busque relacionamentos e adquira repertório. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ah, é uma ótima dica para se trazer, e é uma dica que se estende para além de RH, né, ela se estende Todas as para áreas, todas as todas. áreas, a importância de tudo isso, né, do repertório, Uhum, do networking, das uhum, conexões, fazem toda a diferença, de sim. você conhecer de outras áreas, outros segmentos, outras dores. Muitos nichos, segmentos compartilham das mesmas dores, nas mesmas áreas, então é legal saber o que Uhum, o outro está fazendo, como está resolvendo. Então é uma ótima dica que você trouxe. obrigada. Tenho a agradecer o seu tempo, a sua participação. Imagina. Obrigada, Ana. Eu amei essa conversa, gostei muito Eu também. mesmo. E vou te seguir, vou te acompanhar e quero te ver aí crescer bastante. E sigam a Ana. Obrigada, gente. Luana, obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, de poder conversar de uma coisa que eu gosto tanto. Então, eu falei para você, ó, você me segura, porque senão a gente fica conversando aqui a noite inteira. Obrigada mesmo. Para quem está acompanhando a gente, então siga também lá, Ana do RH. Tem conteúdo realmente de carreira todos os dias. Não é só para quem é de RH. E espero poder contribuir e ter ajudado aqui para quem vai nos ouvir aqui no podcast. Ai, obrigada, foi ótimo. Um beijo, Ana. Beijo, até Tchau, mais. tchau. Tchau.